Vamos lá, pessoas. Olha só, estamos no 5º módulo, hein? Estamos finalizando. Vamos falar do 5º módulo agora de genética. Eu sou o professor Diógenes e o 5º módulo fala o quê? Segunda lei de Mendel. Ela diz o quê? De hibridismo. Caramba, Diógenes, o que significa isso? Significa que Mendel agora começa a realizar cruzamentos de transmissão de mais de uma característica ao mesmo tempo através das gerações. Olhos castanhos, cabelos escuros, olhos verdes, cabelos amarelos, e assim. Então cruzou ervilhas e sementes amarelas e lisas com ervilhas de semente verdes e rugosas. Pegou mais de uma característica para saber o que acontecia. Para entender aquela questão, antes eu tinha, né? Dessa questão do hibridismo passa a ser o de hibridismo, cruzamento que falava sobre cor e forma das ervilhas. E ele ia observar o que acontecia nos resultados de cada um desses cruzamentos. Só que esses cruzamentos, assim como o primeiro, vão estabelecer probabilidades que são nada mais nada menos do que proporções o quê? Matemáticas, de combinações aleatórias de duas porções independentes que podem ocorrer. Sei falar bonito e difícil, né? Olha só, gente, eu estou pegando, no estudo que eu falei para vocês, eu passo a pegar ervilha de semente amarela e lisa e cruzar com ervilha de semente verde e rugosa. Eu preciso pegar duas características. São duas proporções independentes, ok? Aí nessa proporção vai ser sempre o que, quando ele foi ver? E que vocês vão observar no estudo, que a proporção era de 3:1. Então tinha a proporção de 9:3, de 3:3 e de 3:1. O que significa que quando ele colocava na tabela de cruzamento, nesse tipo de cruzamento, né, de híbrido que ele fazia, eu tinha o quê? 423 lisas, ok? Depois eu tinha 133 rugosas, 416 amarelas, para 140 verde. Era sempre uma proporção de dividindo aquela quantidade, tá? Pelo número de baixo, sempre de 3:1. Aí o material está explicando isso bem bacana para você. Ele vai dizer com essa proporção, ele vai dizer com essas características que aparecem dentro dos cruzamentos, que o gene para 2 ou mais características ou caracteres passam as gametas de uma forma totalmente independente um do outro. Ok? É totalmente independente um do outro. Não existe uma dependência, tanto para as combinações gaméticas, quanto para igual probabilidade. Isso é totalmente independente. O que ele quis dizer? Durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par é independente da separação de outros pares de gene. Não existe dependência. Ok? Então, se não existe dependência, você vai ter uma série de resultados o tempo inteiro. Só que esses resultados sempre geram o quê? Proporções. Lá no material anterior tem o quadro de Punnett. Aqui também a gente faz pelo quadro de Punnett. Então observa como manda e como se monta o quadro de Punnett. Observa como é que a gente faz um heredograma. Leva em consideração a explicação do que eu tenho do heredograma para você entender o método de probabilidade que foi o quê? Que foi implementado. Porque eu posso começar a colocar 4 genes diferentes para buscar obter 4 características diferentes e saber entre essas 4 características quais são as probabilidades delas ocorrerem e de que maneira eu posso ter o recessivo e o dominante aparecendo separado ou juntos em cada um desses cruzamentos. Então, esses métodos aí da segunda lei de Mendel é nada mais, nada menos que aplicar a primeira em mais de uma característica. Só que aí eu tenho um aumento da probabilidade. Eu tenho um aumento, ok, dessa contagem, ok?
Então, o módulo 5, ele se pega nisso daí. O silêncio, porque ele pega nisso daí, ficou feio pra caramba, viu, botafoguense? Então você corta. Então, eu vou só colocar aqui uma coisa aqui, ó. Eu sei que vai ficar uma pausa um pouquinho grande, mas eu vou só pegar aqui uma outra coisa aqui. Pra gente poder falar rapidinho. Peguei errado aqui. Droga, é o de baixo, não é o de cima. Aí você corta lá e eu vou começar aqui do nada. Então, o estudo da primeira e da segunda lei de Mendel me dá a condição de fazer o estudo das minhas probabilidades e dá para me fazer o estudo do endograma, que é também chamado de genealogia. Tem a árvore e tem o endograma. O endograma ele é feito em uma espécie de o quê? De fluxograma. Ele representa as relações de parentesco entre os indivíduos, quando ele é montado, quando ele é formado. Ele representa um padrão de uma herança dentro de uma família. Tem os seus símbolos lá que você vai ver no endograma, ok? Então eu tenho o quadrado, está dizendo que é homem. O círculo, mulher. Se não está pintado o quadrado, homem normal. Se está pintado, homem afetado. Se o círculo não está pintado, mulher normal. Se o círculo está pintado, mulher afetada. Afetado assim como, Diógenes, por exemplo, o albismo. Uma pessoa albina vai ser representado dentro da montagem, ok? Pelo símbolo pintado. Está afetado, ok? Eu posso falar de hemofilia. Se é hemofílico, homem, né? O homem vai estar pintado. E para que eu faço um heredograma? Para dentro das observações que foram feitas através de Mendel, eu entender as probabilidades dentro daquela família de eu ter seres normais e ter seres o quê? Afetados. Nossa, Diógenes, que feio isso. Mas a nomenclatura é essa. Quando eu tenho, ok, um losango, é um sexo não informado, tá? Lá na estrutura do meu endograma. E aí, o que eu tenho? Quando eu pego um casamento, eu ligo um quadrado, homem, com uma linha a um círculo, que é uma mulher. Abaixo disso aí, eu ligo uma outra linha e começo a conectar os filhos. Se o filho casa, eu puxo uma linha lateral e coloco a mulher, que acima dela tem os seus pais com suas características hereditárias. E assim eu vou montando todo o meu endograma através do quê? Desses símbolos. Ok? Quando eu tenho indivíduos portadores de caráter de estudo, então, que são afetados, vai estar pintado. Quando eu tenho cruzamento único de pessoas que não são parentes, é só uma linha. Cruzamento é o quê? Casamento. O quadrado masculino ligando ao círculo feminino. Se eu tenho duas linhas, o cruzamento é consanguíneo, entre parentes. Entre parentes, né? Parentes. Ok? E aí eu tenho, olhando na folha, da esquerda para a direita, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Beleza? Eu tenho simbologia para gêmeos, dizigóticos e homozigóticos. Então eu tenho lá um círculo e um quadrado de pessoas que não se conhecem, uma linha só casou. Desci. Primeira geração é uma geração de gêmeos. Eu puxo uma setinha para um lado, a partir dessa linha, uma setinha para o outro e coloco lá menino, quadrado, menina, círculo. São gêmeos dizigóticos. Se for gêmeos homozigóticos, vai se formar entre os dois quadrados, entre os dois círculos, um triângulo. Aí eu vou posicionar quando ele nasceu, da esquerda para a direita. Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta geração, na quarta gravidez. Tá bom?
E aí o heredograma é que os homens são sempre representados de quadrado, as mulheres são representadas sempre em um círculo, os filhos têm a ordem de nascimento da esquerda para a direita e cada geração é indicada por número romano. A primeira geração é o pai e a mãe, os filhos abaixo deles, o casamento, que já é o quê? Terceira geração, eu posso ir para a quarta, para a quinta e assim montá-los, tá? Da melhor forma possível. Através da lei de Mendel, a gente vem estudo da probabilidade também, que usa o princípio básico. Número de envolvidos no evento de forma favorável e dividido pelo número de eventos, né, possíveis. Então, a probabilidade de um evento ocorre e não é modificada pela ocorrência desse evento em uma situação anterior. É isso que Mendel fala o tempo inteiro. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, Jorge, probabilidade não ficou, antes de eu falar, probabilidade não ficou muito legal, vamos lá, a moeda tem cara e coroa, qual a probabilidade de cair coroa? Quantas são possíveis? Quantas são favoráveis? Se eu jogar a moeda para cima, ela vai cair ou cara ou coroa, né? Ou cara ou coroa, então quantas são possíveis? Só uma vez, não é isso? Só uma vez. Então, é o número de evento que é favorável, só pode acontecer uma vez. E quais são os eventos possíveis? 2, ou é cara ou é coroa. Então, a probabilidade é de 1 por 2, é de 50%. Beleza, meus amiguinhos? A gente se vê no módulo 6. Muito obrigado.